Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da graça. Hoje o nosso título é esse: o apóstolo João poderia medir o templo hoje? Apocalipse 11:1, dentro de uma visão futurista? Essa é a pergunta. Nós vamos dar início lendo Apocalipse capítulo 11 e o verso de número 1 e 2. O verso 1 e 2. Olha só, meus queridos, nós sempre líamos Apocalipse com certo receio, né? Quem aqui não já ficou assustado com a leitura do Apocalipse, né? Porque esse livro aqui, meu querido, muitos não querem nem ler o Apocalipse, né? Muitos evangélicos, né? Eles correm do Apocalipse, porque é um livro enigmático, é um livro cheio de figuras, cheio de uma linguagem judaica mesmo. Então, o apóstolo João aqui, ele estava usando uma linguagem figurada, uma linguagem que somente os judeus conheciam entre eles. Até porque João estava sob um cativeiro romano. Então, ele não poderia passar uma carta alertando 7 igrejas da Ásia. E diga-se de passagem, essas igrejas da Ásia não é a igreja Filadélfia. É a igreja que está em Filadélfia. Não é a igreja Pérgamo, é a igreja que está em Pérgamo. Não é a igreja Laodiceia, é a igreja que está em Laodiceia. Se você puxar no mapa, eu acredito que muitas bíblias aí têm o mapa, né? Nas últimas páginas, a maioria das bíblias tem o mapa atrás, né? Então você vai puxar no mapa ali da história e você vai ver 7 igrejas que estão na região da Ásia Menor. Então, meus queridos, essas igrejas, na época da escrita do Apocalipse, essa igreja existiam, essas localidades existiam, são 7 cidades. Então, essas igrejas existiam, literalmente, fisicamente existiam. Então, João está escrevendo a carta do Apocalipse a essas igrejas. Então, esse é o fator. E essa é a dificuldade do sistema religioso, da igreja evangélica no geral, de não aceitar ou de quebrar a cabeça, ficar inventando coisas, inventando histórias mirabolantes, colocando o terror nas pessoas. Olha, bem que está escrito, né? Não, meu querido, não é assim. Olha, meu querido, eu vou ler aqui rapidinho Apocalipse capítulo 11. Abra aí na sua Bíblia aí, Apocalipse 11. Olha só como está escrito, meus queridos. Olha aqui, ó. Deram-me um caniço. Esse caniço aqui, meus queridos, lendo em outras traduções, é uma vara de medir. Ou seja, para hoje seria 1 metro, uma trena, né? Uma trena de medir. É claro que João não está no século XXI para usar uma tape, né, de medir, né? Uma trena desses que os carpinteiros usam, que os pedreiros usam, né? Aquela metro de medir ou tape de medir. Então, na época do apóstolo Paulo, existia formas de tirar medidas, né? Então, deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir. Em outras traduções diz, me deram uma vara de medir semelhante a um caniço. Tem essas variações de traduções, né? Olha aqui. E me foi dito, 2 pontos, vá e meça o templo de Deus. Meu querido, na época da escrita dessa carta do Apocalipse, o templo ainda estava de pé. Quando João estava em cativeiro na ilha de Patmos, o templo ainda estava de pé. Então é claro que a leitura aqui se refere ao templo que estava de pé ainda, antes do ano 70. Então esse templo estava de pé, então o anjo diz, vai e meça o templo de Deus e o altar, vírgula, e conte os adoradores que lá estiverem. Ponto final. Verso 2. Exclua, porém, o pátio. Põe atenção nisso. Exclua, porém, o pátio exterior. Por que o anjo diz para ele excluir, ou para não medir o pátio? Então, isso nós vamos falar nessa live aqui. Não meça. Então, o anjo está dizendo, João, pode medir o templo, pode medir ali o templo, né, o altar, mas não meça o exterior do pátio. Por quê?
pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Você já leu essa passagem? Talvez muitas pessoas não saibam o que se refere a esses 42 meses. Esses 42 meses, meu querido, são correspondentes a 3 anos e meio, lembra? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação. Esse aqui são 3 anos e meio de tribulação, porque os 3 anos e meio de paz foram os ministérios do Messias. Então, meu querido, já lemos aí Apocalipse 11:1. Lá no verso 2, fala da cidade santa. Né? Nós lemos aí que fala da cidade santa. Qual é essa cidade santa? Essa cidade santa com um templo deve ser, é lógico, Jerusalém. Então, a cidade santa, nós vamos buscar aqui alguns versos para nós nos sintonizarmos, para nós introduzir aqui o nosso raciocínio. Então, nós vamos ver aqui de qual templo João está falando. Em Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2. Então nós vamos ver qual é essa cidade santa. Vamos ver. Essas passagens aqui que eu vou ler, na minha versão, eu estou usando a versão na NVI, nova versão internacional. E eu vou ler aqui Neemias, capítulo 11 e o verso 1. Olha só como está. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. E o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. Então o Apocalipse está falando de uma santa cidade física, né? Porque nós não pertencemos a essa cidade física, nós pertencemos às cidades espiritual, à cidade celestial, que não está no âmbito terreno, ok? Então, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. Então aqui é só uma referência de Neemias para dizer que João se refere à cidade de Jerusalém e o templo, né? A cidade. Agora Isaías, capítulo 48, verso 2. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dependem do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Falando em nome, meus queridos, tem um abençoado aí que eu entrei num grupo. E eu sempre uso a expressão Deus, né? Porque tem pessoas que falam, mas esse não é o nome de Deus, esse é o nome de Deus pagão, é Zeus. Meu querido, eu já falei várias vezes aqui. Nós temos um Deus que ele conhece a nossa mente. Inclusive, meu querido, ele escreveu na nossa mente as suas leis. Nós temos a lei de Deus aqui dentro da nossa mente. Amém? Então, meu querido, quando eu me refiro a Deus, D-E-U-S, eu não estou me referindo a Zeus. Pode ser que na leitura que fizeram lá, eles aderiram a esse Zeus. Não é do meu conhecimento que quando eu chamo Deus com D-E-U-S, eu estou chamando Zeus. Não é do meu entendimento. E muito mais do entendimento do Criador. Porque o Criador, meu querido, segundo o que está nas Escrituras, ele conhece todas as palavras que ainda nem saiu dessa garganta aqui, meu querido. Então, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha mente. Ele sabe que eu não estou me dirigindo a ele como se eu estivesse me dirigindo a um Deus, um Zeus, um Deus lá da Grécia. Não, meu querido, eu não estou me referindo ao Deus Zeus. Eu estou me referindo ao Criador. Mas você tem que falar o nome dele. Meu querido, eu sou brasileiro. Eu falo a língua portuguesa. E para nós, o nome de Deus, seja qual for o nome de Deus, ele chegou para nós na tradução em português. Então, quando eu falo Deus, você acha que o Altíssimo, o Criador, o Deus onisciente, onipotente, ele não sabe, meu querido, a quem eu estou chamando? Claro, né, meu querido? Agora, se eu estivesse invocando um Deus desconhecido, aí sim, aí Deus também conhece meu coração e fala, entendeu? Então, é por aí. Então, Isaías 52, verso 1.
Deus nos conhece até por gemidos inexprimíveis e as pessoas estão preocupadas com pronúncias corretas. Então, o irmão Wilson, eu não quis nem assim, sabe, entrar em detalhes, porque, meu querido, isso é uma coisa... A pessoa está tão preocupada em pronunciar o nome, está mais preocupada em conhecer o nome do que o próprio Deus. E o Evangelho nos leva a conhecer o Criador. Então é esse Evangelho que eu mostro. Eu não falo nem pregar, porque o Evangelho já foi pregado pelos apóstolos lá na primeira era. Todos os discípulos, os apóstolos, eles pregaram para todo mundo. Até os confins da terra, até todas as pessoas que estavam debaixo do céu ouviram a pregação dos discípulos e dos apóstolos. Então, eu não estou aqui para anunciar mais, porque o anúncio já foi feito. Nós estamos aqui para compartilhar o que está escrito. Amém? E sem o véu religioso. Sem as cartilhas judaicas que eles têm mostrado por aí. Isaías 64, verso 10. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto. E Jerusalém, uma desolação. Agora, meus queridos, Mateus capítulo 4, verso 5. Aqui eu só estou lendo essas referências para mostrar de qual cidade santa João, na ilha de Patmos, ao escrever ao livro de Apocalipse, qual cidade santa que está se referindo. Né? Mateus capítulo 4, verso 5. Então, o diabo aqui é o opositor, é uma palavra que é um adjetivo, opositor. Então, o opositor o levou à cidade santa. Né? Aqui se refere aqui a quando o Senhor foi tentado no deserto, pela sua própria natureza humana. Né? Que o sistema religioso diz que é um ser mitológico, um diabo chifrudo que foi lá tentar Deus. Né? Bom. E eles viram, né? E eles viram Deus transportando, né? Eles viram o diabo transportando Jesus de um lugar para outro, né? Eu viram aquela encenação, né? Só na mente de uma pessoa religiosa mesmo, né? Então, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse. Então, colocou na parte mais alta do templo, cidade santa, templo. Então, falando de Jerusalém. Então, Mateus 27, verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, meus queridos, aqui nós apresentamos aqui várias passagens para comprovar que o juízo que ocorreu no ano 70 foi contra a cidade de Jerusalém e o templo. Ok? Então é impossível do ano 70 para cá se aplicar qualquer escatologia, porque precisa do templo. Todo o raciocínio, toda a conversação de Jesus com os discípulos, o início da conversa é o templo. No versículo 8 de Apocalipse, que nós lemos, capítulo 11 de Apocalipse, verso 8, João ele revela a cidade santa pelo que realmente se tornou um Egito, uma Sodoma, ou seja, o assassino de Cristo. Então, quem que matou o Messias não foi os romanos. Né? Eles querem se safar, né? Eles querem ficar livre disso, mas nunca eles vão ficar livres disso. Porque quem matou o Messias foi aqueles que deveriam aceitá-lo. E não aceitaram, entregaram ele à cruz. É claro que eles não poderiam exterminar ninguém, eles não poderiam tirar a vida de ninguém, porque eles estavam debaixo de uma liderança, que era Roma. Então eles foram até Roma e Roma deu a eles autoridade para crucificar e matar o Messias. Mas partiu dos judeus matar o Messias. Então, Apocalipse capítulo 11, verso 8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Meus queridos, para quem gosta de ler, pesquise aí, se você ainda não tem esse livro. Eu não tenho, mas eu pesquiso aí nos e-books, né, nos livros digitais. Eu tenho aqui, salvo no meu computador, eu tenho o livro Guerra dos Hebreus, né, ou
ou a história dos hebreus. Então, na história dos hebreus, tem os relatos de tudo o que aconteceu no ano 70. Né? Então, lá no ano 70, aconteceu isso aqui, ó, Apocalipse 11:8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, o juízo que veio sobre a cidade, sobre os judeus, está se referindo aqui à cidade santa, ao templo, que foi chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, aonde foi crucificado o Senhor? Jerusalém. Então, meus queridos, como que as pessoas pegam o livro do Apocalipse e querem trazer para os dias de hoje, e não somente trazer para os dias de hoje, mas também eles querem aplicar a um povo que não está associado à primeira aliança. Como que pode, meu querido? Como que pode na mente, mente de Cristo ativada? Como é que pode? Então, meus queridos, esses líderes, eles são desumanos. Eles não são honestos com as escrituras. Isso é uma covardia que eles fazem com os incautos. Aqueles que não têm a revelação, aqueles que não buscam pelo que está escrito. Aqueles que não examinam as escrituras são presas fáceis na mão desses homens. Porque, meu querido, a vinda de Jesus para os dias de hoje, isso gera uma grande receita. Isso gera, meu querido, um grande lucro para esses homens. Porque, meu querido, tudo que acontece, eles ficam torcendo para que aconteça algo de mal no mundo. Para dizer, Jesus está voltando, olha, bem que está escrito, né? Isso é para que se cumprisse as escrituras. Não é, meu querido. Não é não. Porque já se cumpriu no ano 70. E nós temos registros aqui. Nós vamos mostrar. Olha aqui. Então, significativamente, esta passagem reflete fortemente a profecia de Jesus no Sermão do Monte das Oliveiras. E nós vamos comparar aqui as palavras enfatizadas. Olha só. Em Lucas capítulo 21, verso 24. Olha só o que diz. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada. Olha, meu querido, mesmo que fosse para os dias de hoje, o juízo, toda a leitura, meus queridos, de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, o próprio livro do Apocalipse, toda ela está se dirigindo a Jerusalém. Não tem nenhuma outra nação, meu querido, inserida nesse juízo. Então é um absurdo, a conta não fecha, meu querido. Um homem que se diz teólogo, doutor em PhD, DHD e CHD, sei lá, tantos D, né? Então, como que uma pessoa estuda 4, 5 anos para chegar a um ponto de dizer que está se cumprindo as escrituras nos dias de hoje? Ah, meu querido, pelo amor de Deus, né? Olha aí, Jerusalém será pisada pelos gentios. Ah, mas essa Jerusalém é a Jerusalém. Que Jerusalém, meu querido? É a Jerusalém. Agora não existe mais Jerusalém, só existem outras nações? Claro que aqui está se tratando da Jerusalém. Lucas capítulo 21, verso 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios. Quem é esses gentios? Os não-judeus, os romanos. Até que os tempos deles se cumpram. Aí nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 11, verso 2. Olha aí. Contudo, não considere o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus, ou seja, os gentios. Eles pisarão a cidade. Não foi o que lemos lá em Lucas 21, 24? Né? Até, olha aqui, todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios. Então, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu estou usando aqui a versão King James. Esses 42
meses aqui, você faz a sua conta aí. 42 meses dividido por 12, que é o total de um ano, são 3 anos e meio. Ok? 3 anos e meio. Guarda essa conta aí. Então, essas passagens paralelas, ela nos informa que a cidade santa, abre parênteses, Jerusalém, fecha parênteses, será pisoteada. Será pisoteada pelos gentios, até que os tempos designados para eles se cumpram. Isto é, depois de 42 meses, correspondente a 3 anos e meio de tribulação, sendo que os primeiros 3 anos e meio refere-se ao ministério de Jesus de Nazaré. Evidente que Apocalipse 11, do 1 ao 2, profetiza a destruição iminente do templo no ano 70 DC, porque sua fonte em Lucas 21 e 24 que nós lemos, profetiza exatamente esse evento. Você também, aí na sua casa, poderá encontrar passagens paralelas. Marcos 13, Mateus 24, e é só você observar aí o contexto. Nós devemos sempre levar, meus queridos, em conta uma coisa. Isso você precisa fechar na sua mente. Quando você lê o livro, você lê Mateus 24, quando você lê Lucas 21, quando você lê Marcos capítulo 13, quando começa a falar do templo, você vê que os discípulos já entram em uma conversa particular com o Messias. Então aí já não tem mais ninguém de fora. É só Jesus e os discípulos. Então você não pode pegar uma conversa particular, meu querido, e querer aplicar isso como se fosse falando para nós. Então nós devemos sempre levar em conta que a conversa é particular entre Jesus e os discípulos. Jesus ele fala particularmente do templo do primeiro século, né? Você vai encontrar isso lá em Lucas, capítulo 21, do verso 5 ao 7. Você pode comparar também com Mateus 23, do 38 ao 24. E Marcos, Mateus 23, verso 38, até o Mateus 24, verso 3. E também você pode ler em Marcos, capítulo 13, verso 1 ao 4, que é isso que nós vamos ler aqui junto, né? Então, eu vou ler aqui na versão Almeida atualizada, né? Se os irmãos tiverem aí essa tradução, Almeida atualizada. Marcos capítulo 13, verso 1. Quando saí do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Verso 2. Ao que Jesus lhe disse: Vê esses grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Olha, meu querido, é incrível, né, a incredulidade dos judeus, porque mesmo essa profecia se cumprindo, no ano 70, a queda de Jerusalém e a cidade foi destruída totalmente, só ficou lá um pedaço do muro, mesmo assim, eles não creem nas Escrituras. Mesmo assim, eles dizem que Jesus de Nazaré, o Yahshua, o Messias, não é o Messias que eles esperam. Até hoje, eles estão esperando a oportunidade de construir um outro templo, que já é o terceiro templo, e não tem respaldo bíblico para o terceiro templo, porque o terceiro templo, dentro da escrita aqui, do escrito das palavras do próprio Messias, ele diz que quando o templo cair, o terceiro templo será espiritual, não é mais físico. Então aí está o grande engano dos judeus, achando que o terceiro templo vai ser construído e que vai vir outro Messias. Pode construir o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, mas aqui, meu querido, já concluiu todas as profecias. Então no verso 2 diz assim: não se deixará aqui pedras sobre pedras que não seja derribada. Verso 3. Depois estando ele sentado no Monte das Oliveiras, olha aí, meu querido, aqui começa a conversa entre os discípulos e Jesus. Talvez você leu isso aqui
disparadamente, e você nem percebeu que Jesus não está falando com a multidão, Jesus está falando apenas com um grupo de pessoas. Olha só, verso 3, Marcos, capítulo 13, agora o verso 3. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular. O que é particular? É todo mundo? Não. Particular é um grupo de pessoas seleto. São algumas pessoas, não são todos. Então não é particular, é público. Se fosse público, se fosse em meio à multidão, não estaria escrito aqui particular. Estaria, e Jesus no Monte das Oliveiras, em público falou. Não, aqui está dizendo. Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular. Dize-nos, verso 4, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Versão Almeida atualizada. O próprio Messias associa esta profecia à sua própria geração. Ele mesmo. Não é eu, não é qualquer um dos irmãos aqui que já leram Mateus 24. Não, nós não falamos nada de nós apenas lemos. Mas por que as pessoas não aceitam? Porque não é o pastor deles lendo. Se o pastor deles entendesse a graça, entendesse o Evangelho do Cristo, e eles começarem a ler nas suas denominações, aí eles vão aceitar. Porque eles não aceitam o que está escrito, eles aceitam o que o pastor diz. Mesmo que aquilo que o pastor diz não condiz com os escritos. Não importa. Ele é o guru da vez. Entre a palavra, o evangelho e aquele homem, eles ficam com aquele homem. Por quê? Porque é um ungido do Senhor. Nós já falamos quem é ungido do Senhor, né? Todos são ungidos. Todos têm a unção do santo. Então, Lucas 21, verso 32, diz assim, ó: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. Deixa eu ler aqui, meu querido, essa passagem. Eu nunca li essa passagem aqui na versão, na linguagem de hoje. Se você não sabe, meu querido, antes desse verso 32, o Senhor já falou sobre a lua e o sol perder o seu brilho, as estrelas caírem, terremotos, guerras, rumores de guerras, sinal no céu. Tudo isso o Senhor falou antes dele falar isso aqui. Então aqui, o Senhor, ele não dá uma data exata, porque as pessoas dizem, né? Ah, mas está escrito, né, irmão Orlando, que nem os anjos, nem Jesus, nem os anjos sabem o dia e a hora. Não, é claro que ele não sabe. Ele nunca falou que seria tal dia, tal hora. Não, ele falou assim, ó, eu não sei o dia e nem a hora. É como, eu gosto muito de usar esse exemplo aqui, a mulher grávida, quando o médico fala assim, ó, daqui 9 meses seu filho vai nascer. Só que está dentro dos 9 meses. Mas dentro desses 9 meses, tem o primeiro dia, tem o segundo dia. Até o 31 dia, está dentro dos 9 meses, né? Mas ele não falou para essa mulher, olha, você vai ganhar o nenê dentro de 9 dias, será numa segunda-feira e será meio-dia. Não, ele não fala isso, ó. É 9 meses para nascer. Quando Jesus ele diz aqui, ó, não passará esta geração, ele não está dizendo o dia e a hora, mas era para aquele povo ficar esperto, ficar vigilante, porque não passaria aquela geração. Deixa eu ver aqui na linguagem de hoje. Olha só, Lucas capítulo 21, o versículo 32, na nova tradução na linguagem de hoje. Olha aí. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Então, como que você pode, meu querido, pegar uma conversa dessa em particular, Jesus conversando com os discípulos, falando no olho deles, falou assim, ó, em verdade vos digo que muitos que aqui estão comigo, quando os líderes, os teólogos da última hora aí falam que é para os dias de hoje, o que eles estão chamando de Jesus? Estão chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus mentiu para os discípulos. Quando Jesus falou aqui, ó,
Eu afirmo a vocês que isso é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Quem é que estava vivo ali com Jesus? Quem é que estava vivo ali com Jesus? Pedro, Tiago, João e André. A não ser... verdade, hein? A não ser que Pedro, Tiago, João e André estão vivos até hoje, guardadinhos em algum lugar aí, esperando a vinda de Jesus nas nuvens, conforme a visão futurista. Faz sentido. Você pode comparar isso aí também em Mateus 24, 34, Marcos capítulo 13, verso 30 também, que fala sobre o mesmo assunto. Não passará esta geração, ou seja, não passará aqueles que estavam vivos por Jesus. Agora, meu querido, os eventos de Apocalipse acontecerão em breve. E esse breve aqui, meu querido, para o sistema religioso, é 2000 anos. Para os judeus da primeira era para aquele tempo. Era breve, próximo, bem próximo mesmo. Então, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, não é nem aquele breve grande, é assim, ó, brevemente, brevemente, devem, não é talvez, devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Olha, meu querido, é impressionante, né? E o tempo está próximo também. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu vou virar a tela aqui, meu querido, só para os irmãos verem uma coisa aqui muito interessante. Ó. Olha aqui, meu querido. Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e aqui no cantinho aqui, ó, a ilha de Patmos. Então, meus queridos, todas essas igrejas aqui não é igreja, não é a igreja Pérgamo, não é a igreja Tiatira, não tem placas de igreja aqui. Aqui são cidades da Ásia Menor, ok? Cidades da Ásia Menor. Então, meus queridos, todas essas igrejas aqui, que são comunidades, né, que se reuniam nesses locais, essas igrejas, elas existiram no tempo do apóstolo João, quando ele escreve a carta do Apocalipse, e foi para lá que a carta do Apocalipse foi enviada. O anjo não falou para o apóstolo João, pega tudo isso aí que eu te falei e manda lá para o Brasil, manda lá para a África, manda lá para os Estados Unidos. Claro que não, meu querido, nem havia essas nações ainda. Quando João escreve, ele escreve, meus queridos, aquelas comunidades que existiam ali, que eram as 7 igrejas. Então, meu querido, é uma grande covardia o seu pastor pegar essa carta do Apocalipse e querer dizer que não é para aquelas igrejas. É que nós estamos vivendo hoje a igreja, nós somos a igreja de Filadélfia. Não somos igreja de Filadélfia coisa nenhuma. Não somos, não, senhor. Porque, meu querido, essas igrejas aí, elas existiram. E foi para lá que João mandou essas cartas. E quanto aos tempos dos gentios? Então nós vamos falar sobre o tempo dos gentios. Bem, Daniel capítulo 2 profetiza que haverá 4 impérios gentios, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, que dominarão o povo de Deus. Isso é história, né? Isso aí não tem nem para onde o seu pastor fugir, não. A não ser que ele quer ignorar a história também, né? Porque eles são tão manipuladores que até a história eles querem dar um tomé, né? Então aqui, meus queridos, esses impérios, eles dominaram o povo de Deus. Eles podem fazer isso porque podem atacar o templo físico, né? Na terra específica de Israel. Mas, depois de um período final de ira, que aconteceu, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, que é uma linguagem figurativa, que quer dizer que o Filho do Homem trouxe juízo para Israel. E por que trouxe juízo para Israel? Porque ele veio para Israel. Ele veio para os judeus.
Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Mas depois de um período final de ira, os gentios não poderão mais pisar no reino de Deus. Os gentios não poderão mais pisar no reino de Deus. Por quê? Porque ele se tornará universal e não será associado a um templo físico. Então, meu querido, como que você pode aplicar essa leitura de Apocalipse dizendo que os gentios irão pisar o templo? Se o templo agora é espiritual, não é mais físico. Na visão de João, ao Apocalipse, ele diz que viu uma cidade, nessa cidade não há templos, porque o próprio Cordeiro é o templo, porque o próprio Senhor é o templo. E nós também, hoje, em graça, somos o templo. Ou seja, eles vão pisar em nós? Os gentios vão pisar em nós, no templo espiritual que nós somos? 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois morada e habitação, vós sois o templo de Deus e Deus habita em vocês? Outra pergunta que eu faço aos teólogos. Vocês dizem que não crê na Trindade, né? Que Deus é três. Né? Vocês dizem, né? Vocês dizem que a Trindade é uma heresia. Que não há três deuses. Só há um Deus. E isso eu acredito fielmente. Que há um só Deus. Só há um Salvador, só há um Deus. Não há dois Salvadores. É um Salvador só. Então, se Jesus ele vai voltar, e a Bíblia diz que nós somos morada de Deus, e Deus habita em nós, e que o Espírito também habita em nós, porque quando fala Espírito e Deus, para nós é uma coisa só. A não ser que há três deuses. Agora, o próprio Deus habita em nós. O Espírito habita no nosso corpo. E Jesus vai voltar, então já são três. Como é que vocês podem explicar isso? Quer dizer que o Espírito está em nós, é uma pessoa. Deus está em nós, é a terceira pessoa, né? Não, a terceira pessoa é o Espírito, né? A primeira pessoa, Deus, habita em nós. A terceira pessoa habita em nós. Então a segunda pessoa vai voltar. Ô, meu querido, pode parar, né? Mas depois de um período final, os gentios não poderão mais pisar no reino de Deus, porque ele se tornará universal e não será associado a um templo físico. E onde está escrito isso, irmão? Para dar uma confirmada aí. Vamos ler. Olha aí, Efésios 2,19. Não há mais templos físicos na nova aliança. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Verso 21. No qual todos os edifícios bem ajustados crescem para templo, santo no Senhor. Então, meu querido, você acha que o seu pastor vai chamar de você de concidadãos? Você acha que o seu líder vai dizer que você faz parte da membresia da família de Deus? Você acha, meu querido, que o seu líder vai dizer que você é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus o principal pedra de esquina, no qual o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e que você é morada de Deus? Ele vai falar isso? Claro que não. Ele vai dizer que você é pecador. Ele vai dizer que você tem o diabo no corpo. Ele vai dizer que quando você não dá 10% do seu salário, você está com demônio, você não vai para o céu. Essas coisas ele fala. Mas falar que você é abençoado, ele não fala. Fala que você tem que fazer uma campanha, fala que você tem que fazer um jejum, fala que você tem que fazer um desafio de Davi, e por aí vai. Mas ele nunca vai pregar evangelho para você. Evangelho tira a máscara do religioso. É isso. Por isso que ninguém prega evangelho dentro desses lugares. Porque o evangelho liberta. E ele não quer que você seja liberto. Ele quer que você seja escravo deles. E vai sendo. Você vai partir para outra vida sem viver a liberdade em Cristo aqui. Porque a liberdade em Cristo é vivida aqui. Não é para você esperar partir para a eternidade para você reinar em vida. Não, a promessa é aqui, em vida. E lá com certeza vai ser bem melhor. Mas a promessa é você reinar em vida, ainda em vida. Mas o seu líder diz
que ainda você vai ainda ser salvo ainda, né? Então é interessante, meu querido, porque se você perguntar para... Eu estou fugindo aqui um pouquinho, mas às vezes você pergunta para um religioso, fala assim, você é pecador? Eu sou. Você é pecador? Sou. Se Jesus voltar hoje, você sobe ou fica? Eu subo. Mas você falou que é pecador. E no céu não entra pecado? Então, meu querido, tirando de letra aí, 99,99,99 vai ficar se Jesus viesse no dia de hoje. Porque todo evangélico que você perguntar, você é pecador? Sou. Então não sobe. Pronto. Ficou todo mundo. Então para que pregar então escatologia? Se todo mundo é pecador, se todo mundo tem pecado. Acabou. Então tem que acordar. Tem que despertar desse sono religioso aí e você ser feliz. Amém? Olha, não há uma cidade específica dentro da nova aliança. Não há. Dentro da aliança do Espírito não tem uma cidade específica. Gálatas 4:25. Ora, esta Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, física, ok? Pois é escrava com seus filhos. Esse lugar aí que você chama de igreja, muito cuidado, viu? Porque se você olhar o movimento lá, você está mais para escravo do que para livre. Fique esperto. Mas, verso 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre. A de cima é livre. A qual é nossa mãe. Opa. Se a nossa mãe ela gera filhos para liberdade, o que você está fazendo nesse lugar que diz que você é pecador, que diz que você tem que pagar preço, que diz que você tem que buscar a sua salvação, que você tem que batalhar a sua salvação, que você tem que fazer isso, fazer aquilo? Jesus fez o que então naquela cruz? Ele foi lá de grátis? Ô meu querido, para pensar, né? Na nova aliança não há uma só nação. Como eles dizem, né? Israel é o povo santo. Olha, meu querido, não tem mais isso. Acabou. Eles mataram o Messias. Ok? Eles negaram o Messias. Por aí você já tira de letra. E não é uma raça específica. Não é só os judeus, não. Eles lá também têm filhos de Deus. Lá também tem eleitos do Senhor. Tem. Mas não é só lá, não. É em todo o mundo. Gálatas 3:28. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre. Não há homem, nem mulher. Por quê? Porque todos vós sois um em Cristo. Olha, meu querido, se todos nós somos um em Cristo, não é um na Igreja Assembleia, não é um na Igreja Batista, não é um lá na Universal. Não, é em Cristo. A conversa aqui, meu querido, é Cristo. Não é denominação. Você não é salvo por frequentar uma denominação. Você é salvo porque Cristo ele adquiriu para você a salvação. Em Cristo você é salvo. Em Cristo. Não é na igreja tal, não é no pastor Zezinho, nada disso, meu querido. Isso aí é balela, isso é conversa para boi dormir. Porque eles precisam de você lá dentro. E quando você estiver lá dentro, eles vão estar muito bem. Muito bem na fita. Está chegando a hora, é uma passagem também que eu sempre gosto de citar aqui, mal interpretada por muitos evangélicos, né? Que até hoje eles buscam Deus no monte, buscam Deus não sei aonde. Eles buscam em todos os lugares, menos nele mesmo. Olha, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. João, capítulo 4, verso 21. Leia, meus queridos, leia. Leia e peça ao papai. Senhor, por favor, abre a minha mente. Tira esse véu desgraçado. Meu querido, a gente dá risada assim para não ficar muito pesado, né, a conversa, né? Mas, meu querido, pensa, leia as escrituras e peça a direção do papai para ele tirar esse véu pesado dos seus olhos, que você não consegue enxergar a sua posição em Cristo. Você não consegue enxergar a sua posição em Cristo. É por isso que você tem que fazer campanhas. É por isso que você tem que ir no monte. Meu querido. Ricardo Teixeira, por que esse breve nunca chega? É uma boa pergunta, irmão Ricardo. Eu queria saber, irmão Ricardo. Eu queria saber qual foi a escola que esse líder, que esse pedagogo aí, esse bacharel,
bacharel em teologia, qual é esse breve aí? Qual aula de português ele faltou? Ou que eu faltei, né? Porque esse breve em português aí, para mim, é um breve bem pertinho. Agora, 2000 anos é demais, né? Ricardo Teixeira, Jesus de Nazaré já tirou o pecado do mundo em um só dia. Pois é, irmão Ricardo, mas para os religiosos, para os evangélicos, quando eles dizem assim, eu tenho pecado, então, de duas a uma. Ou Jesus mentiu, ou então o Messias mesmo, que é o verdadeiro, não veio. Porque esse falhou, né? O Messias, Jesus de Nazaré, falhou. Porque ele diz, aliás, ele não, João diz, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado. É isso que está escrito? Não. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual mundo? Israel. Porque o povo de Israel estava em condenação e morte. Porque eles estavam em pecado, que é a transgressão da lei da Torá. Os 613 itens da lei. Então, todos eles estavam debaixo de pecado. E eles dizem ainda, mas João falou que quem diz que não tem pecado é mentiroso. É claro que João falou. Ó, meu querido, João, Pedro, Tiago, eles eram ministros de qual evangelho? O evangelho da circuncisão ou da incircuncisão? Da circuncisão. Então, quando João fala, olha, vocês que dizem que não tem pecado, vocês são mentirosos. Por quê? Porque João está dizendo assim, é impossível que um judeu não tenha violado a lei da Torá. É impossível que um judeu não tenha falhado na lei. É impossível que um judeu não esteja devedor. É impossível que um judeu não esteja debaixo de condenação. Por quê? Porque violou a lei. Porque não concluiu as leis. Porque não pagou certinho ali, não seguiu a cartilha judaica. Isso era o pecado deles. Esse era a cláusula. Esse era a dívida que eles tinham. Eles não conseguiam nunca se aperfeiçoar nas leis. Porque praticando 612, na última falhava. Culpado de todas. E eles sempre andavam em condenação. Sempre andavam em condenação. Até que um homem chamado Jesus de Nazaré, em português, tá? Tô falando. Yahushua, o Messias. Até que ele veio e uma vez por toda ele removeu o pecado no mundo. Um só dia, como diz Zacarias, em um só dia todo o pecado foi removido. Agora vem os irmãos aí, evangélicos, né? E diz que não. Não. Não é bem assim. Tem que fazer um jejum. Tem que fazer a campanha. Tem que passar no sal grosso. Tem que tomar o banho com sabonete ungido. Meu querido. Aí não dá, né? Não dá. Seguindo aí. Então, meus queridos, em outras palavras, o pisoteio do templo em 70 DC, Daniel capítulo 9, versos 26 ao 27, depois do sacrilégio horrível. Olha aí, Daniel capítulo 9, versos 26 e 27. E depois de 62 semanas, será cortado o ungido. Foi cortado o ungido ou não foi cortado o ungido? Claro que foi. Quem era o ungido ali? O Messias. E nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir, quem era o príncipe? O general Tito. Destruirá a cidade e o santuário. Destruiu ou não destruiu? Irmã, não. Destruiu ou não destruiu? Destruiu. Então estamos dentro do contexto. Se cumpriu. E o seu fim será com uma inundação e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Verso 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Cessou o sacrifício ou não cessou? Cessou. O sacrifício e a obração. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Está bem explicado aí, né? Então agora você pode comparar Daniel 9, capítulo 26 ao 27, com Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo,
A abominação, olha aí, da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Ah, mas os religiosos não entendem, claro. Tem véu nos olhos. Verso 16. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Olha, meu querido, se esse livro aqui fosse um livro futuro, se fosse uma profecia para o futuro, o que tem a ver, meu querido, Judéia com o Brasil? O que tem a ver Judéia com Estados Unidos? Ué, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Mas aqui não diz quem está no Brasil para fugir para onde. Não diz. Então nós seríamos pegos de surpresa, porque nós não sabemos para onde correr. Eles sabiam, os judeus sabiam. Olha, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E nós, meu querido, qual é a orientação para nós? Correr para onde? Ah, correr para a igreja. Porque se estiver na igreja, quando Jesus voltar, todo mundo sobe. É ruim, hein? É ruim, hein? Daniel 9, 24 ao 27. Mateus, capítulo 23, do 38 a 24. E Apocalipse 11, 1 ao 2. A cidade santa e o seu templo terminam em destruição. Então, Daniel 9, 24 a 25. 70 semanas estão decretadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Deixa eu ler aqui, meu querido, isso aqui na linguagem de hoje. Eu gosto muito da linguagem de hoje. Daniel 9, 24 ao 25. O castigo do seu povo. Quem é o povo de Daniel? É os brasileiros? Daniel tem algum parente na África? Daniel tem algum parente, tem alguma descendência de americano? Não, meu querido, vamos entrar no contexto, né? Vamos entrar no contexto. Mateus 9, 24, na linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Daniel, o castigo do seu povo, judeus, vou ler assim, né, para ver se desenhando, talvez, né? E da sua santa cidade vai durar. Qual é a santa cidade aqui de Daniel? Jerusalém. 60 anos vezes 7, até que termine a revolta. E o pecado acabe. Acabou o pecado ou não acabou? Bom, para nós acabou, né? Está escrito que o Senhor removeu em um só dia o pecado. Então o seu povo, judeus, vai conseguir o perdão. Ah, mas os evangélicos de hoje não conseguiram o perdão. Só o povo, só os judeus, dos seus pecados. E a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas. E o santo templo. Qual era o templo aqui, meu querido? O templo que Jesus, lá em Mateus 24, no capítulo, a partir do verso 3, ele começa a conversar com as pessoas. Olha, tá vendo essas pedras, esses templos aqui? Não ficará pedra sobre pedra. É esse templo aqui, ó. Será inaugurada de novo. Verso 25. Preste atenção, Daniel, e compreenda depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém. 7 anos vezes 7 anos vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. Grande tribulação. Isso aconteceu. 26 e 27. 9. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Quem é esse líder? Chegará um rei com o seu exército. Chegará um rei com o seu exército, romanos, e destruirá a cidade e o templo. No ano 70 DC, isso aconteceu. Tá? O fim virá como uma enchente. Como uma enchente. Não é que vai ser como uma enchente, como água. Não. Vai ser devastador. Né? Essa é a palavra. Trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Deus que resolveu mandar. Verso 27. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído conforme Deus resolveu. Na linguagem de hoje também dá para entender muita coisa, tá? Tem algumas coisas assim que você tem que
pôr muita atenção, né? Mas que relação existe entre os tempos dos gentios e os 42 meses? Apocalipse 11:2. No final de 66 DC, Israel rebelou-se contra a opressão do procurador romano Gésius Florus. Em novembro, o governador romano da província da Síria, Sexto Gálio, ele tentou estabelecer a ordem, mas retirou-se, sem alcançar seu objetivo por razões desconhecidas. Está registrado por Flávio Joséfo, Guerras 2, 17-22. Tácito, Histórias 5.10. Poucos meses depois, Vespasiano foi enviado por Nero à Judéia no início do ano 67 para restaurar a ordem da primavera do ano 67 até agosto do ano 70, época formal da ação imperial contra Jerusalém. Ocorreu um período de 42 meses, 3 anos e meio. João mediu. Esse medir aqui se diz respeito à proteção. Ezequiel, se você quiser ler aí essa referência, Ezequiel 22, verso 26, Zacarias 2, do 1 ao 5, do santuário, proteção do santuário do templo, né, do altar e daqueles que ali adoram. Apocalipse 11, 1. O átrio exterior é excluído para destruição. Apocalipse 11, 2. Eu quero ler aqui Gálatas, o Gálatas não. Irmão Ricardo, não é fácil não, hein? Zacarias, capítulo 2, verso 1. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Verso 2. Então perguntei, para onde vais tu? Respondeu-me ele, para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Verso 3. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Verso 4. E lhe disse, corre, fala a este mancebo, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão. Nela, dos homens e dos animais. Verso 5. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu, no meio dela, lhe serei a glória. Então, meu querido, o simbolismo aqui envolve a proteção da essência do templo, seu coração, ou seja, aqueles que adoram a Deus, seu povo fiel, enquanto o exterior do templo, a propriedade física, é concluído. Essa mistura do físico e do espiritual está enraizada na ideia do templo. Um exemplo, Hebreus 8:5. Menciona um santuário terrestre que é cópia e sombra da realidade celestial e espiritual. Então nós vamos ler essa passagem aqui. Hebreus 8:5. Eles servem no santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Meu querido, esse templo aqui que era a sombra do verdadeiro templo que estava no céu, não é as igrejas de hoje, tá? É o templo de Jerusalém que caiu no ano 70. Aquele era a sombra do verdadeiro templo. Não é as denominações de hoje. Então o seu pastor não pode associar essa empresa religiosa aí registrada em cartório como o templo. Não é sombra nenhuma. É sombra de engano. Sombra de engano. Essas denominações são sombra de enganos, porque o templo que era a sombra do verdadeiro templo era o templo de Jerusalém, que caiu no ano 70. Tá bem explicado isso aí. Então, olha só, Hebreus 8:5. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu, nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Lembra da história de Moisés que foi no monte? E Deus deu as coordenadas para ele, faça tudo conforme o modelo, conforme o real que está aqui. E o templo lá não é templo físico.
No céu não tem nada físico, viu? Tem muitos que falam assim, quando eu morrer eu quero ver Abraão. Que vê Abraão, meu querido? Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. O santuário feito pelo homem é uma cópia ou sombra do verdadeiro santuário. Hebreus 9:24 diz assim, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos de homens ou por mãos humanas. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Eu vou correr aqui porque tem muita coisa aqui, meu querido, para não ficar para outro dia, né? Em Apocalipse 11, Deus remove a sombra ou cópia para que permaneça o verdadeiro, que João descreve como aqueles que adoram a Deus no coração do templo. Isto é semelhante ao simbolismo de Paulo em Gálatas 4:22-26, Sara e Agar, onde ele contrasta a Jerusalém de baixo, literal, histórica, com a Jerusalém de cima, a cidade celestial de Deus, a espiritual, a nossa mãe, nossa pátria. É como o escritor de Hebreus comparando o Monte Sinai histórico, que pode ser tocado com as mãos. Os templos, né? Todos os templos aí são físicos, né? Eles não entenderam o Evangelho. Que pode ser tocado com as mãos. Hebreus capítulo 12, o verso 18 ao 21. Você pode pegar essa referência, pode ler aí, vocês vão... É para mim não ficar lendo aqui, vai ficar muito longo aqui, né? Então, com o Monte Sião espiritual, a habitação dos espíritos dos homens inabaláveis. Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 21 e o 27 também. Então, aqui temos evidências claras de que João escreveu Apocalipse enquanto o templo ainda estava de pé. Então nós temos aqui evidências bem claras que quando João escreveu a carta apocalíptica, o templo ainda estava de pé. Ok? Porque se caso contrário, não tivesse de pé, ele certamente teria mencionado a sua destruição. Claro. Como que vai escrever uma carta às 7 igrejas da Ásia, não tendo mais o templo, ele fala, o templo caiu. Pronto, simples. O templo caiu, veio aí o Tito e seu exército e destruiu. Não tem mais o templo, viu, igreja de Filadélfia, igreja de Pérgamo, não tem mais o templo. Claro que ele havia colocado aqui na carta, o templo caiu. Mas não, o templo estava de pé. Né? Porque em lugar nenhum é mencionado que João disse às 7 igrejas da Ásia que o templo caiu. Então, isso torna verídico, né, que quando João escreve essa carta, o templo ainda estava de pé. Então, isso fazem os escritores cristãos logo depois. Então, assumir que esse é um templo reconstruído é apenas uma hipótese e que vai contra a conclusão do sistema sacrificial. Hebreus, do 9 ao 12. Você pode ler aí. Então, não tem como dizer que vai haver o terceiro templo, porque isso vai contra o sistema sacrificial. Então, Daniel 9, 26 ao 27 deve referir-se ao ano 70 DC. Por quê? Porque o templo que foi reconstruído nas primeiras 69 semanas foi destruído no ano 70. Assumir um outro templo depois daquele, das primeiras semanas, contradiz a lógica do texto. Então, para você que diz que vai haver o terceiro templo, você está totalmente fora do contexto histórico e bíblico. Esta proteção do santuário do templo e a entrega do pátio à destruição é semelhante a um propósito ao ato de selar os cristãos judeus para a proteção em Apocalipse capítulo 7. Como uma preparação para a destruição dos judeus não cristãos, Deus está fazendo uma separação aqui. Lembra que eu falei lá no começo lá?
Para quem que Jesus de Nazaré veio? Para quem foi o juízo de Deus? Nós vamos ler isso aqui agora mesmo. Mas antes eu quero ler aqui Apocalipse 7,4. Então ouvi o número dos que foram selados. Estou lendo aqui Apocalipse 7, verso 4. 144 mil de todas as tribos de Israel. Olha, meu querido, tribos de Israel. Eu faço uma pergunta para você, doutor em teologia. Você que tem aí os seus anéis de ouro, seus canudos. Cadê as tribos para os dias de hoje, para Jesus voltar hoje? Aonde estão as tribos, as 12 tribos? Que vocês sabem que quando a Bíblia fala de tribo, eu vou dar uma aula aqui para os teólogos, né? Quando a Bíblia fala das 12 tribos, ele está dizendo ao total dos judeus, todos os judeus, porque eram divididos em 12 tribos. Olha só, verso 5. Todas as tribos de Israel. Aqui já está dizendo, as tribos é de Israel. O juízo foi para as 12 tribos de Israel. Não tem nada a ver com o Brasil. Não tem nada a ver com o século 21. Para com isso. Para com isso, teólogo. É claro que isso gera receita para você, né? Você vende os seus livros. Hollywood ganha muito dinheiro com os seus filmes de terror, ficados para trás, né? Todo mundo subindo sem roupa, a roupa fica tudo aí, para os que não sobem, né? Aí vai ter que fazer um comércio, né? Tanta roupa jogada pelo chão. E chegando lá no céu lá, e aí, como é que faz? Tudo sem roupa. Verso 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Apocalipse capítulo 7, verso 13. Então, um dos anciões, na visão de João aqui, né? Perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vieram? João responde. 14. Senhor, tu o sabes? E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Quem veio da grande tribulação? Aqueles da tribo, das 12 tribos, que é todo Israel daquela geração, né? Todo o povo de Israel, eles foram divididos em 12 tribos. Então, quando fala de 12 tribos, está falando do Israel daquela geração. Então, vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro não tem mais, meu querido, hoje. O sangue do Cordeiro já foi derramado no madeiro. Entenda isso. Verso 16. Nunca mais terão fome. Olha aí. É claro, se é espírito agora, não vai ter fome mais. Porque você foi transformado. Quando você, que está me assistindo aí, quando os seus dias aqui na Terra forem concluídos, o seu propósito aqui se cumprir nessa Terra, esse corpinho aí, ó, vai virar pó de novo, porque é terra. Esse corpo aí é terra, volta para a terra. E o espírito volta para Deus. Então, o espírito não tem fome, claro. Quem sentia fome é a carne. Quem sente tristeza é a carne. Quem sente medo é a carne. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. É espírito, né? Não cairá sobre ele sol? Claro que não, porque o Senhor, ele é o próprio sol, né? E nenhum calor abrasador. Verso 17. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Aí já complicou, né, para os líderes de hoje, porque chega lá e não, eu sou pastor, eu sou pastor presidente, eu sou apóstolo do chapéu. Não, eu sou o pedir mais cedo, eu sou o bispo. Não. Será o seu pastor. Ele é o único pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Por quê? Espírito não vai mais chorar, porque isso é o sentimento da carne. Então, resumindo aqui, meus queridos, quem passou pela tribulação?
Uma pergunta, né? Quem passou pela tribulação? Mateus capítulo 15, verso 24 responde. Ele respondeu, eu fui enviado apenas, senão, somente as ovelhas perdidas de Israel. Para quem que Jesus de Nazaré veio? Para o Brasil. Mentira. Ah, Jesus veio para mim, irmão Orlando. Mentira, você é tremendo mentiroso. Porque aqui está escrito, Mateus capítulo 15, verso 24. Ele respondeu. Quem respondeu? Jesus de Nazaré, o Messias. Eu fui enviado apenas, unicamente, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25. Aqui tem uma revelação, viu, meu querido? Verso 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, olha, essa mulher aqui, ela era uma gentil. Senhor, ajuda-me. Verso 26. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos dos judeus e lançá-los aos cachorrinhos, aos gentios. Verso 27. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, olha a fé, o dom aqui, ó. Olha a fé que chamou a atenção do Messias. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 28, Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé. É por isso, meu querido, que muitas pessoas me perguntam, irmão Orlando, como que você consegue adorar a Deus sem o templo? Fé. Irmão Orlando, como que você consegue ser feliz sem estar em uma roda de amigos? Fé. O Senhor me completa. O Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu companheiro, o Senhor é meu pai, o Senhor é meu irmão. E o Senhor sempre, meu querido, tem acrescentado pessoas que sabe, bate ali a fé, sabe? Seja até agora, falando aqui com vocês, meus queridos, nós temos essa fé dom. Essa fé dom nos capacita a nos ver, a nos enxergar como casa de Deus. Essa fé que você não consegue adquirir por esforços, méritos humanos, essa fé que está em você, meu querido, faz você ver em você mesmo que você é um eleito, que você faz parte da família de Deus, que você é filho de Deus. E isso, meu querido, não tem nada a ver com pertencer a um departamento religioso. Nada disso, meu querido. Nada disso. Não estou aqui contra quem frequenta. Não. Eu estou aqui dizendo, respondendo uma pergunta que me fizeram. Eu não consigo, Orlando. Eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo ficar sem ir na igreja. Se eu não for na igreja, eu não senti Deus. Pois é, porque o seu Deus está lá. O seu Deus está lá. O meu não está lá. O meu Deus não está lá. O meu Deus está aqui, em mim. Então, por isso, que quando você vai lá, na realidade, você não está indo lá buscar Deus. Você está indo lá se reunir com pessoas que têm Deus, assim como você também tem. Então, um ambiente. Só que o ambiente diz que você está indo lá buscar Deus. Então, por aí começa o engano, a mentira. Foi por isso que eu saí. Porque as pessoas pensam, irmão, você só saiu por causa do dízimo, né? Porque não precisa dar o dízimo. Não. Não é isso, não, meu querido. Porque para mim, na minha concepção, na minha mente, eu estava entregando para Deus. Foi o que eu aprendi. Então não era peso para mim dar dízimo. Não. Não era peso. Porque eu entendi que era para Deus. Aí quando eu descobri que Deus nunca sentiu nenhum cheiro desse dinheiro meu, aí deu o pé no barraco mesmo. Então, foi uma das coisas que somaram com outras mais, que o Evangelho me mostrou que está em contradição. Então, como é que você vai estar num ambiente que é contraditório às Escrituras? Para mim faz mal. E eu não posso estar nessa hipocrisia.
Se está escrito e eu vou contra, então eu estou sendo hipócrita comigo mesmo. Então essa mulher aqui, ela despertou no Senhor Jesus, ele ficou espantado com essa mulher. Disse assim, Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. Por isso, meu querido, aqui, ó, confesse com a sua boca aquilo que os seus olhos não viu ainda. Confesse que você, mesmo com essa dor aí, confesse que você não tem essa dor. Confesse que essa dor vai sair. Confesse. E se não sair, Morlando? O Senhor dará outro escape. O Senhor dará outro escape. Então, a nossa oração muda dentro desse contexto do pacto do Espírito. A nossa oração mudou totalmente. A nossa oração não é mais como antes. Senhor, eu repreendo, eu determino. Não, nada disso. Nada disso. Senhor, obrigado. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo emprego. Obrigado pelo alimento. Mesmo que eu não seja próximo, mas eu confesso, Senhor, eu sou próspero, porque a prosperidade não está somente ligado a coisas materiais. A prosperidade, meu querido, é isso. Isso que essa mulher falou aqui, essa é a maior prosperidade. A maior prosperidade, meu querido, é você entrar no território de Deus. Assim como essa mulher entrou no território de Deus ali, Jesus sendo o Deus encarnado, né? Essa mulher aqui, ó, ela arrebentou. Como diz o, como diz o meu irmão, o dedinho. Arrebentou. Essa mulher cananeia aqui, ela arrebentou. Quebrou o pau. Ó, derrubou a barraca. Aí eu queria estar lá. Para olhar assim, Jesus, olhar para a cara daqueles discípulos que negaram ele. Ah, vocês tudo, nenhum de vocês tem fé. Fé é isso aqui, ó. Isso aqui é fé. E é essa fé aqui que eu vou manifestar. E o apóstolo Paulo falando, mas éramos conduzidos por tutores, ou seja, a lei era nosso condutor até que a fé se manifestou. A fé se manifestando, já não somos mais dependentes de tutores, condutores. Quem nos guia agora é a fé, o Espírito, o próprio Deus em nós. Somos morada dele, somos habitação dele. Então é isso que eu respondi para essa pessoa. Eu não consigo ficar um dia sem ir na igreja em Morlando. Pois é, eu estou todos os dias com Deus, sem ir lá. Ah, mas se não comer aquele pãozinho e aquele suco, não tem comunhão com Deus. Quem disse que isso é sinônimo de comunhão? Ele diz assim, que aquele que está em Cristo tem comunhão com ele. É estar em Cristo, não é você comer, isso é coisa física. Isso é coisa física, irmão. Comer um pão, que é errado também, porque o pão tem fermento. E o pão que Jesus serviu naquela mesa era pão asmo. Não tinha fermento, simbolizando que no pacto dele não poderia haver fermento. Dentro desses lugares aí que você frequenta, infelizmente eu preciso falar isso. Há muito fermento nesses lugares, meu querido. Sai do meio do fermento, porque senão você não vai provar a boa massa. A massa perfeita. Cristo, ele estabeleceu no ano 70 a nova aliança, novo pacto, novas promessas. Odres novos, vinhos novos. Odres velhos, vinho velho. Ok? Não se põe remendo novo em pano velho. É isso que Jesus falou. Não pode misturar lei com graça. Lei foi para os judeus. Lei foi antes da cruz. Depois da cruz, dívida paga, rasgou o véu, todos têm acesso ao Pai. Simples assim, meu querido.
Mas para eles têm que trazer esse terror aí. Jesus está voltando. Não, Jesus não está voltando. Jesus já voltou e foi para os judeus. Foi para trazer juízo para os judeus. Né? Então, encerra aí, meus queridos. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Confessou a fé. Amém, meus queridos? Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Pois vocês são salvos pelas obras? Pela lei? Não, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém, meus queridos? Então, nós não praticamos obras para ser aquilo que o Senhor nos fez. Nós praticamos boas obras, sim, porque nós somos salvos. Então, o salvo, a pessoa que está no Espírito, a pessoa que é conduzida em Espírito, ela em si tem essa natureza de praticar coisas boas que agrada o Pai. O filho rebelde, o filho da ira, pratica coisas que desagradam ao Senhor. Lembra aquela passagem de Jeremias 18, parece? De um só barro, o Senhor fez 2 tipos de vaso. Ele, de um só barro, lembra lá do Gênesis? O Senhor pegou barro, né? Fez um boneco, Adão. Só que desse mesmo barro, ele também fez vasos de honra. Adão, vaso de desonra. Dele saiu vasos, Eva, que simboliza ali a semente boa. Foi dessa semente, Eva, que veio sair aquele que deu linhagem ao Messias. Amém? Graça e paz a todos.